O Paulo Cogos é definitivamente uma das pessoas mais repugnantes que existem não somente dentro do meio libertário, mas também do meio da política. E você deve estar pensando, mas que falta de comparação, porque todos vocês, canalhas, gostam de usar o Olavo quando vos convém. Nós traçamos críticas ao Olavo e mesmo assim nós não usamos o Olavo quando nos convém. Usamos o Olavo quando acreditamos que de fato existe alguma paridade entre aquilo que ele ensinou e aquilo que ele demonstrou e quando ele está correto para determinados fatos e determinadas situações. E nisso o Olavo ele acertou em algumas colocações. Uma das colocações que o Olavo com certeza acertou por demasiado é a falta de proporção. Não tem como eu dizer que o Bolsonaro e o Lula são a mesma pessoa num segmento específico de comparação de atividades prévias políticas, porque o Lula fez o que fez e o Bolsonaro não teve ainda, acredito eu, a oportunidade para poder fazê-lo. Exato, não existe essa possibilidade de comparação porque ainda não foi efetivado. E vocês não conseguem Os dois não têm o poder para isso. Os dois não tiveram tempo, não tiveram certos páridos, mesmas condições, mesmo tempo e etc. Então, por isso que existe uma falta de proporção. Eu entendo essa posição do Olavo, porque eu entendo a tese do Olavo. Já vocês que não assistiram o Coffee, vocês não assistiram nem o Truth Speak, a grande maioria de vocês que estão falando isso agora, vocês não assistiram nem o Truth Speak. Vocês não acompanharam sequer as postagens do Olavo que o Ronald Robson mostrou que existe determinado valor a ser extraído porque ele fez como citação no livro que ele apresentou. Existem citações no livro do Ronald Robson, a postagem do Olavo no Facebook e no Twitter. Mas por que somente o Ronald Robson e pouquíssimos agentes conseguiram identificar isso nas postagens do Olavo? Simplesmente porque vocês não estão em capacidade nem em intenção de realmente obter conhecimento. Grande parte de vocês querem somente alguém mover-se com a boca de alguém para dizer que você está correto. E é exatamente isso que você pode tentar desenvolver quando eu for apresentar isso aqui agora do Paulo Cogos. A grande questão do Paulo Cogos, quando eu elaborei isso no começo, que é uma das pessoas mais detestáveis para mim no âmbito da política, é porque muitos desses políticos, eles estão no poder. O Paulo Cogos, ele faz de tudo antes de estar no poder. O Paulo Cogos, ele é uma pessoa que mente, ele é uma pessoa que usa terceiros e ainda pior, ele usa o dinheiro de vocês tendo condições de exercer o próprio poder de dinheiro que ele tem. Gente, Paulo Cogos, a mãe do Cogos, é uma pessoa que tem uma clínica estética gigantesca no Brasil. O Cogos não é um coitadinho. O Cogos não é uma pessoa que faz as contas da semana para saber se ele vai pagar o que ele tem que pagar. Porque o Paulo Cogos não tem o que pagar na semana. O Paulo Cogos não tem o que pagar ao longo do mês. E você pode estar dizendo, peraí, Malboro, mas isso é um tipo de ad hominem. Meu caro, eu só estou desenvolvendo isso aqui para você conseguir compreender. Mas, entendam, vou elaborar agora o porquê eu considero o Paulo Cogos como uma das pessoas mais desprezíveis no ambiente da política brasileira. Simplesmente porque o Paulo Cogos teve a capacidade de exercer um ato que ele mesmo apresenta como sendo uma das coisas mais repugnantes a serem exercidas. Você que assiste o Paulo Cogos, e são poucos, viu alguns cortes, né? Muitos de vocês viram alguns cortes, alguns videozinhos, como viram do Olavo. E acreditam que essa pessoa estrutura a sua vida, né? Não acredita nisso. Fala disso. Fala que essas pessoas estruturam suas convicções filosóficas quando convicções filosóficas não há para pessoas como vocês. Alguns de vocês. Mas o Paulo Cogos várias vezes cita de como na União Soviética o Estado fez com que cada um denunciasse o seu próprio vizinho, seu próprio familiar, seu próprio filho, e assim sucessivamente. Paulo Cogos se refere a isso várias e várias vezes, como foi no caso dos fechamentos por causa do Dória, lá em São Paulo, quando fez aquela comparação não somente com os homens alemães da Segunda Guerra Mundial, mas também ao regime da União Soviética em relação de denunciar seu vizinho, Sim. Denunciar seus amigos. Principalmente criticando a mídia. Denunciar quem não está corroborando para o estabelecimento naquele determinado momento, evacuando-se de qualquer possibilidade moral a ser exercida, colocando a sua possibilidade moral no Estado, ao invés da sua possibilidade moral interna, a você mesmo. E, obviamente, olhando a Deus. Para alguns, como é o caso do Paulo Cogos e o seu protestantismo, mas isso vai ser um motivo para um outro podcast, um outro vídeo, que estará aqui nas críticas na nossa plataforma, que vocês podem fazer a assinatura. Mas, enfim, o Paulo Cogos, para quem não sabe, e poucos sabem disso, denunciou os seus amigos. Há um tempo atrás, fazendo uma manifestação. Por quê? Os seus amigos libertários estavam atacando o Bolsonaro
Paulo Cogos chamou um policial para prendê-lo, para exercer força, pará-los, porque eles estavam criticando Bolsonaro. Sim. Mas veja, você pode dizer, mas isso não é crime. De um grupo que ele anteriormente fazia parte. Você pode dizer que, olha, isso não é crime. Concordo com você. Tem várias coisas que são crime no Estado que não faz sentido ser. E essa é uma das poucas que não são crime dentro do aparato do Estado. Mas, pelo fato desses amigos estarem criticando, supostos amigos, né? Estarem criticando o Bolsonaro, ele chamou um policial para fazer-os parar. Eles estavam fazendo baderna na manifestação. Você chama um policial para parar poucas coisas. Você não chama um policial para parar uma discussão entre seu pai e sua mãe, a não ser que isso vá para os atos físicos. Mas se eles estão de bate-boca, você não chama um policial para parar um bate-boca. Você não chama um policial para parar um bate-boca seu amigo. Sim. Quando você chama um policial para parar algo, você está dizendo para ele, use do poder inferido pelo Estado esse que Paulo Cogos considera antiético, imoral, satanista. É como se eu estivesse andando na rua, procurasse Lúcifer para ter um ato justo contra aquelas pessoas que consideram meus amigos. E, para quem não sabe, dentro do arcabouço católico, assim como Paulo Cogos já falou, que usa a definição de São Tomás de Aquino para se expressar enquanto a composição do conceito de amizade. Então, quando ele chama alguém de amigo, ele acredita que aquelas pessoas acreditam no mesmo que ele e odeiam e são contra as mesmas coisas do que ele. Sim. Então, aqueles amigos que eram libertários, ele também se dizia libertário, esses libertários eram contra a opressão do Estado, a força do Estado, os atos antiéticos do Estado, Paulo Cogos, por consequência, também o seria. Mas para vocês isso não tem ressonância. Por que isso não tem ressonância? Porque vocês não são capazes de administrar conceitos. Isso não foi a única vez. Ele fez isso mais de uma vez. Tem o caso do rapaz que ele reagiu uma vez. Lembra desse rapaz? Que ele tava fazendo perguntas pro Cogos em virtude... não sei se era o Cogos que tava fazendo pergunta pra ele ou o contrário. Mas ele parou no meio da manifestação e chamou o guarda pra prender o cara ao vivo. Dizendo que ele era um filtrado na manifestação e por aí vai. Paulo Cogos não faz isso apenas com os amigos dele. Ele faz isso com qualquer pessoa que ele acredite que vai contra os seus interesses mais imediatos. Paulo Cogos é uma pessoa histriônica. Paulo Cogos é uma pessoa que não consegue, enxergando possibilidades de exercer o poder, não exercer o poder. Como vocês não conseguem exercer essas compreensões de conceitos, quando o Cogos fala que ele usa o mesmo conceito de São Tomás, de amizade, você rapidamente, afetivamente infere que ele é um homem inteligente, um homem que se liga aos santos, ao campo teórico, um filósofo. O Paulo Cogos é um saco de excrementos. E aí você pode estar falando, mas veja, isso é ad hominem. Repito, não começamos ainda o campo da refutação. Ele virá, assista e continuará. Mas isso também participa de um âmbito de refutação. Por que isso participa de um âmbito de refutação? Porque nós estamos falando de um moralista. Não, mais do que Mais do que isso. É porque esse homem, Paulo Cogos, na medida em que ele se comporta dessa forma, ele recrimina esse ato nos outros. Então é sem sombra de dúvidas, um vício intelectual. Nesse sentido, eu discordo do Malboro, acho que a refutação já começou. Porque ele, quando isso acontece com outros, ele é o primeiro a abrir uma live e começar a gritar e dizer que essas pessoas estão erradas e que elas são anticristo e o cara é 4. É o modus operandi dele. Então, se ele age e trata isso como algo a sério, como algo que é uma crítica intelectual real, isso tem que valer pra ele. Como o Paulo Cogos é um moralista, e vocês não sabem o que é um moralista. Pra vocês, o moralista é meramente um sujeito que diz que você não pode dar sua bundinha. O moralista pra você é alguém que diz que você não pode fumar sua maconha e ficar falando merda e rindo que nem um imbecil. Moralista pra vocês é alguém que diz que você não pode tomar cerveja e dirigir. Esse é um moralista pra você. Você não sabe o que é um moralista. Um moralista é alguém que acredita que é possível delinear e compreender o comportamento humano a partir de determinados conceitos que vão tender e buscar corroborar uma universalidade de um comportamento humano. Você é imbecil. Você não entende isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não entende, mas calma. Calma, respira e entenda. Pelo fato do Cogos acreditar nisso tudo, que existe um determinado tipo de comportamento que pode ser universalizado na relação de um para com o outro e outros, mesmo que seja na esfera do campo abstrato, ou seja, mesmo que eu não conheça Pedro, ao conhecer Pedro, preciso exercer minha atividade para com Pedro, tal qual eu exerço com João, que é meu amigo.
Entendeu? Quando o Paulo Cogos tem essa compreensão, e eu identifico vícios de conduta em relação àqueles de que ele compreende como amigo que existe uma determinada reciprocidade, que é um dever interno que o sujeito se impõe a si mesmo, ou seja, quando eu digo, Miorim é meu amigo, eu estou emanando para as pessoas que estão ouvindo e para mim mesmo que existe um determinado tipo de comportamento que eu vou exercer e que eu escolhi esse dever para mim. Não foi algo colocado ao meu caminho, foi algo que eu escolhi ter para mim. Ou seja, não é somente uma promessa para com o outro, mas uma reciprocidade, uma promessa minha comigo mesmo para com o outro. Expressando isso não somente para o outro, para mim e para todos aqueles que compreendem aquilo que está sendo dito. Então, quando o Cogos age de maneira diferente daquilo que ele diz acreditar, de uma determinada moralidade que ele diz acreditar, o Cogos se comporta tal qual um imbecil. Uma pessoa da esquerda. Eu digo pessoa da esquerda para vocês entenderem melhor, porque existem pessoas da esquerda que têm uma certa moralidade. Sim. Nem que seja uma moralidade reduzida para só com os amigos, ou só para com os companheiros. Sim. Mas eles têm esse nível de moralidade. Mas para você entender melhor, usarei dessa forma. Mas, de filósofo, o que Paulo Cogos tem de filósofo, eu tenho de bodybuilder. Você consegue assimilar essa diferença rapidamente. E o fato de vocês não conseguirem assimilar isso rapidamente, você consegue olhar pra mim e ver que eu não sou um bodybuilder. Sou uma pessoa gorda. Sou gordo, não sou? Você consegue ver isso, não consegue? Pronto. Por que você não consegue perceber que o Paulo Cogos é uma pessoa desonesta, contraditória e uma má pessoa? Porque é uma questão interna. A questão interna pra vocês é quase que inacessível. Existe uma incapacidade, não sei se incapacidade é a palavra correta, mas às vezes incapacidade, mas muitas vezes uma não vontade de querer compreender que o Paulo Cogos nada mais é do que um estrume em corpo com um ser humano. Ele já falou anteriormente que se um dia ele dissesse que ele ia concorrer à presidência, entrar na política, poderia matá-lo. Que ele estava louco. E ele disse que ia entrar na política. E vocês não disseram que Paulo Cogos é louco. Sim. Vocês buscaram justificar com as palavras dele um ato contraditório de uma expressão de loucura do Cogos. Quem justifica a loucura é louco. Então vocês estão entrando no projeto de loucura de Paulo Cogos. Loucura há muitos. Há muitos, loucura a muitos, né? Que é um projeto político no geral, né? Uma loucura a muitos, né? Então, essa abertura aqui é ultramente necessário para que vocês entendam o seguinte: é completamente possível traçar uma crítica moral a moralistas, porque é aquilo que ele acredita. Sim. E só se critica, e só se refuta, e só se cobra consistência daquele que detém uma determinada compreensão do mundo. Não há como cobrar consistência de alguém que não tem uma tese sobre o qual poderia ou não poderia haver desacordo. Se não existe uma tese, se não existe algo que é a base que você vai julgar essa pessoa, você não tem como dizer. Um exemplo você simples. Um exemplo simples para denotar isso. Por que as pessoas zoam o Toguro de ser gordo e cobram ele no ser gordo? Porque o nome do canal do Toguro era Em Busca do Shape Inexplicável. O Toguro cresceu e era compreendido como uma pessoa que focava na academia. Sim. E o Toguro disse é uma pessoa que ama isso, a academia, sim, o bodybuilding, que ele quer fazer crescer. E simultaneamente não existe uma reciprocidade dele para com isso. Agora, se você olhar o Toguro não é uma pessoa exatamente gorda. Você não diria que ele é uma pessoa gorda. É uma pessoa que, muito provavelmente, os exames dele reportam a alguém saudável. Alguém que não teria que... Não, por causa da droga. Mas no sentido do peso dele, tá ligado? Mas ainda assim ficou chamando o Toguro gordo. Não é o mesmo sentido que estão chamando o gordo mal. O Toguro gordo, ele precisa de muito, muito, muito menos pra se chamar de gordo. Aí quando você cobra o Toguro nessa medida faz sentido, porque é assim que ele se apresenta no mundo. Sim. Agora, por exemplo, quando você vem me cobrar que eu não seja gordo, eu não prometi absolutamente nada a você. Esse canal não se chama Altos Treinos. Esse canal se chama Alta Linguagem. Você tem que me cobrar na medida do meu intelecto. Você tem que me cobrar na medida das minhas contradições, dos meus argumentos. Agora, aquilo que eu não profiro, aquilo que eu não exerço crença, você não pode me cobrar. Eu não tô aqui dizendo pra você ser magro, treinar. Sim. Eu não tô. Aí você saiu de depois. Aí realmente é uma contradição. Contradição essa que não tem valor lógico. Tem apenas valor humano.
Sim. Porque uma pessoa, o Toguro, por exemplo, contribui para o bodybuilding, Sim. mesmo sem exercer isso. Sim. Então, veja, é uma contradição puramente no âmbito humano. Assim como a contradição que diversos nós temos no dia a dia, por exemplo, uma pessoa nutricionista gorda dizendo pro outro melhorar a alimentação. É a chamada contradição dialética. Como uma contradição dialética. Que assim, gente, não exerce nada senão uma contrapartida no âmbito humano. Sim, no âmbito do diálogo, de como a gente trata o discurso. No mundo das coisas, nada se altera. Sim. Então, ou seja, não tem peso pro mundo. Sim. Tem um peso pro seu mundo. É outra coisa. Pra descrença, pra descredibilizar, pra não querer interagir, não querer ouvir, não participar. É uma contradição puramente dialética que apenas corresponde ao âmbito humano. Entre as suas expectativas e o que eu tenho a te entregar. Agora, só que no caso do Paulo Cogos, é entre aquilo que ele mesmo anunciou para si e o que ele tem a nos entregar. E eu acho que o mais interessante é, o Paulo Cogos é uma pessoa que descumpre suas promessas. O Paulo Cogos é uma pessoa mercenária. O Paulo Cogos é uma pessoa que por diversas vezes se aproveitou de situações e de pessoas para depois abandoná-las. O Paulo Cogos é uma pessoa que buscou, na convivência com os libertários, sempre criar falsas tretas, motivar de alguma forma um certo nível ali de disputa, que ele estava sempre disposto a brigar em um dia, haver uma defesa dele num dia, e logo depois o Paulo Cogos era o primeiro a voltar a ser amiguinho com essa pessoa. Quantas e quantas vezes eu não vi uma amiga minha, Camila Vargas, que era muito amiga dele, brigando e se indispondo com algumas pessoas, e o Cogos logo depois estava de bem com essas mesmas pessoas. Esse é o tipo de comportamento execrável. Péssimo comportamento. Dá nojo de você ver uma situação dessa. Por quê? Porque às vezes as pessoas normais, que não são como o Cogos, muitas vezes passam anos brigados com essas pessoas. E é absolutamente natural isso. Agora, o Paulo Cogos dava 2 dias e ele estava de novo de bem com aquelas pessoas. Inclusive, se cercou de pessoas que são extremamente interesseiras. Essa é outra história. E agora, nos próximos 43 minutos, nós vamos falar da questão do Estado. Sim. E aí eu queria tratar do estatismo libertário, porque para mim, e aí entra um pouco na questão, até por isso a gente entrou nesse primeiro eixo, o Cogos, na hora de apresentar a sua estrutura, ele sempre prometeu uma coisa. Ele sempre prometeu que ele usaria o dinheiro do libertarianismo, da política, para eventos libertários. Faltou uma coisa. Para estruturas... Faltou uma coisa. O Cogos, ele falava isso, e tinha uma outra coisa, que é pra continuar a questão das crenças. Eu acho que é bom a gente fazer essa repartição aqui, já que ela foi feita no começo. O Cogos era uma pessoa que cobrava consistência. Sim. O Cogos... Do Rafael Lima. Do Rafael Lima. Ele cobrava consistência. Essa era a marca e ainda é a marca do Cogos, mesmo ele sendo inconsistente e contraditório vez a vez. Então, existe a questão primordialmente da inconsistência do Cogos pregando consistência e secundariamente os atos espremidos por ele na realidade demonstrando essa inconsistência pessoal. Que é isso que o Meorin está delimitando agora. Tem que fazer disclaimer. Essa porra desse país tem que fazer disclaimer. Eu tenho que argumentar, tu tem que argumentar por vieses de disclaimer. Sim. Não era pra ser assim o mundo. E eu não vou ficar puto. Porque ficar puto no mundo do desejo e do dever é meio estranho. Mas que era... não deixará de ser como é. Mas que agonia... As coisas... Iris or iris. Sim. É o que é. E eu acho que a questão é que ele sempre colocou o porquê que ele ia fazer isso, né? Ele colocou que ele ia fazer isso para, de alguma forma, trazer esse dinheiro para o movimento libertário e que a intenção dele não era ser bem sucedido na política. E ele fez isso para tentar diminuir a quantidade de pessoas que iam se opor a ele no primeiro minuto. Ou seja, a desconfiança do primeiro minuto. Ele disse, não, na verdade eu sou um agente infiltrado. Eu sou o 007. E todo mundo dizia, cara, feio isso de dizer que é o 007. Mas, por mais que seja feio dizer que é o 007, é a loucura pessoal dele. Deixa ele lá. Né? Mas isso se mostrou rapidamente falso. Rapidamente foi demonstrado que ele não acreditava nisso. Ele, de fato, o que ele queria era
exercer o papel de político que ele acreditava que precisava ser exercido. Ele se vendeu como agorista porque era necessário se distanciar do Rafael Lima. Era necessário, de alguma forma, ter um termo para si mesmo. Mas o agorismo, não sei se vocês sabem, pessoal, no libertarianismo, o agorismo surgiu para não ser político. Então, o agorismo é, com todas as palavras, um movimento antipolítica. Se você é político, você não é agorista. Ponto. É como se... Existem políticos libertários. Ok. Aceitamos isso. Os agoristas aceitam que existem políticos libertários. Então, eu não sou mais libertário. Eu me defino como aquele que não aceitou a contradição de ser um político libertário. Como aquele que diz, há uma contradição em ser um político libertário e contradições indicam não apenas a falsidade, mas indicam a ruína de um movimento. Então, eles afirmam, você não pode adquirir poder sobre uns para retirar poder sobre uns. Porque quem não conhece o modelo da contradição lógica, você precisa estabelecer sobre uns, nos dois, você precisa ter o mesmo termo para ser uma contradição. Então, não era possível adquirir poder sobre uns para tirar poder sobre uns. Isso era a contradição, isso ia levar qualquer movimento ao fracasso. Como de fato levou o Partido Libertário Americano ao fracasso. E ele usava o termo agorista para se distinguir diante do Rafael Lima. Para ser uma figura popular. Para ser uma figura que representava os anseios das pessoas que estavam insatisfeitas com o Rafael Lima. E o que acontece? O que acontece? No final, ele fez tudo aquilo que o Rafael Lima fazia e pior. Tudo aquilo. E para vocês que não sabem, existe uma diferença fundamental entre os políticos libertários e Paulo Cogos. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos você não é aceitado que você seja libertário por ser. Por ser político libertário por ser. Isso não existe. Isso não existe, gente. Não existe. Se você é político libertário, você tem um plano. Você tem uma teoria que justifica como você vai agir. Uma teoria que diz, eu vou daqui para cá. No caso de Murray Rothbard, que Paulo Cogos abre a bocona dele e diz, com todas as palavras, o Rothbard fazia, então eu posso fazer. Uma resposta eminentemente infantil. Mas que ele vira e volta, recorre a essa resposta. Rothbard era aquilo que poderia se chamar de revolucionário. Nas estratégias, ele era revolucionário. Ele era aquilo que se conhece como leninista. Ele acreditava que deveria se estabelecer uma revolução libertária. Se possível, essa revolução deveria ser organizada por esse partido. Quem conhece revoluções sabe como é preciso um partido para estabelecer uma revolução. Eu, que fui ex-comunista, quando ouvi falar... Voltou a ser comunista? Porque eu que fui comunista. Eu que sou ex-comunista. Eu sou comunista. É difícil conversar com gente. É difícil conversar com gente. É difícil conversar com gente, né, velho? É muito rápido, né, velho? Lógico. Eu fui ex-comunista. Aí, quando tá ouvindo agora, ele não entende que se ele foi ex-comunista, ele já não é mais. Ele é comunista. Tem que desenhar pro cabo aí. Porque o cara acredita no Paulo Cogos. Eu que fui comunista. Quando eu me aprofundei efetivamente na teoria do Rothbard e eu vi o centralismo democrático aplicado, eu achei isso uma delícia. Eu achei maravilhoso que o centralismo democrático fosse aplicado. Eu entendi, não, há o Partido Libertário, a função que o Partido Libertário deve exercer. Só que, a primeira coisa que o Partido Libertário pressupõe é uma cadre. Então, a primeira coisa é a criação de um corpo de intelectuais, de pessoas que refletem. E nós chegamos até Paulo Cogos e perguntamos, Paulo Cogos, onde está sua cadre? Libertário profissional, né, que o Rafa chamou. Onde estão os libertários profissionais, Paulo Cogos? E Paulo Cogos disse, Miorim, eu prometo, está gravado na Universidade Libertária, eu prometo que eu vou justificar a minha candidatura antes do final do termo das eleições, para que as pessoas possam decidir se vão ou não vão votar em mim. Descumpriu suas promessas como bom político que é. Por ser bom político, não, por mal político que é. Bom político cumpre. Mas cumpre aquilo que quer também. Como político que é, descumpriu sua promessa. E representa pra mim
exatamente o primeiro problema com Paulo Cogos. Paulo Cogos não é análogo, não é similar, não é semelhante a outros políticos libertários nos Estados Unidos. Porque esses políticos libertários dos Estados Unidos, eles têm um propósito, uma estratégia. Tem uma cadre, tem um conjunto de lugares para onde eles estão indo, um conjunto de pautas que eles vão aprovar ou não aprovar. Eles têm um modus operandi bem delimitado. E continuam errados. Continuam errados. Mas você tem toda uma tentativa de explicar por que o Estado não vai cooptar esse seu plano. Você tem toda uma tentativa de explicar por que é que a sua forma de agir não é igual a qualquer outro político. Então há um esforço, pelo menos para se distanciar disso. Que é o esforço que é realizado pelo Rafael Lima, naquele livro horrível dele, que é o Voto Ofensivo. No Voto Ofensivo, ele tenta, copiando a moda dos políticos libertários, ele tenta dar a sua justificativa. Da mesma forma que o Ron Paul deu sua justificativa. Falhou. Ao meu ver, falhou fortemente. Mas ele tenta fazer isso. Isso coloca ele um nível acima em termos da profundidade da sua própria candidatura. Porque muito antes de ser candidato, ele já havia justificado por que ele poderia ser. E pelo menos posso dizer, o Ron Paul está errado. O Ron Paul está errado. Eu não consigo dizer, Paulo Cogos está errado. Porque você não sabe ao que se refere. Não é possível estabelecer o que você se refere. A qual parte está errada. E o meu problema com o estatismo libertário, o meu problema com essa apresentação do ponto de vista dos libertários é: o Estado, ele é uma máquina de moer gente. Ele é uma máquina de contradições. Ele é uma máquina de estabelecer pessoas que tinham princípios para serem pessoas que são definidoras da frase "a política é a arte possível". Essa frase, para mim, representa muito o que é a política. E se você vê como o Paulo Cogos mudou, Paulo Cogos era profundamente contra o fundão. Paulo Cogos era profundamente contra a utilização, em todos os níveis, de qualquer tipo de assessor, cargo público, para consecução de objetivos libertários. Paulo Cogos era contra o aumento da força policial, da força militar do Estado. Paulo Cogos dizia... Tava fazendo campanha pra PM. Pra PM? Tava indo atrás dos PMs pra fazer propaganda pra PM. Sim, sim. O mesmo homem que dizia que a polícia era o braço opressor do Estado e era justamente esses homens que tinham que ser primeiramente combatidos. E se Paulo Cogos discorda de mim e diz, não, eu nunca disse isso, tem um vídeo chamado Dossiê Paulo Cogos, lá na Odyssey, é só pesquisar. Dossiê Paulo Cogos, tem a fala e a contradição. Eu assisti, por causa desse vídeo, mais de 100 horas de Paulo Cogos. Talvez não tenha uma pessoa que está assistindo esse vídeo que está assistindo mais vídeo do Paulo Cogos do que eu. Eu conheço as contradições dele, as inúmeras contradições dele melhor do que muita gente. E não foi à toa. Eu fiz e as pessoas viram, meu Deus, eu não sabia que esse era Paulo Cogos. Eu não sabia que Paulo Cogos era uma pessoa que dizia A e fazia B. Eu não sabia que Paulo Cogos tinha dito que isso era demoníaco. Eu não sabia que Paulo Cogos tinha dito que isso era servir ao inimigo. Tinha dito que isso era prestar um serviço ao Estado. E logo depois fez isso tudo. Eu não sabia que Paulo Cogos era uma pessoa que se incomodava com o Estado a tal nível que ele tratava aqueles que buscavam seu sustento com o Estado como vampiros sociais. E hoje ele é o quê? Trabalha como assessor. Hoje é um vampiro que come alho. Um vampiro de baixo escalão. Não, mas vampiro que come alho é melhor, que em contradição não existe. Ou ele é um ou ele é outro. Ou ele é vampiro ou ele come alho. Sim. Mas eu acho que um dos requisitos, eu acho que eu vou resumir bem isso que tu tá falando agora, e vou tratar de um outro aspecto dessa questão da política, e que eu fico muito feliz. O Meuri lembra de quando o Cogos disse, eu vou virar político. Eu disse, amém! Que esse homem consiga tudo o que ele quer. Que esse homem almeje e tenha tudo o que ele deseja. Que todas as possibilidades sejam dadas.
E foi justamente o que aconteceu. A política é uma mulher ingrata, mas tão ingrata, que o homem que se expressa como um gênio, o homem que era tido por muitos como, olha, a expressão intelectual desse homem... O novo Olavo. O novo Olavo. Quantos libertários e imbecis dos mais diversos, seja da posição católica, qual a posição seja, diziam, olha a expressão desse homem. Por uma coisa que é muito conhecida lá fora como name dropping. Sim. Se eu citar Santo Anselmo aqui, dizer uma frase qualquer, dizer que foi Santo Anselmo, e você não conhece Santo Anselmo, você vai acreditar que Santo Anselmo diz isso? Se eu quiser fazer o que eu quiser, o que eu quiser fazer aqui, qualquer frase eu faço. Porque eu estou falando, muitas vezes, para a maioria de imbecis. Sim. Então eu posso construir o que eu quiser. Então, pela medida do name dropping que ele fazia, vocês iam cada vez cultivando mais essa crença. Olha que homem inteligente. Não é por nada não, viu? Mas o Paulo Cogos, se ele fosse magro, com essa retórica, ele é presidente. Mas ele é muito sério, então ele não vai virar político. O novo Olavo, seja lá o que você queira ferir, entrou pra política. Inicialmente como deputado. E perdeu. Depois concorreu a vereador. E perdeu. E perdeu. E hoje é assessor. Que fim teve o novo Olavo, né? Hoje é assessor. O grande gênio que poderia escrever livros dormindo. Um homem que tem capacidade financeira de continuar o empresariado de sua mãe. Mas o que isso tem a ver, Malboro? Acorda, imbecil. Se eu acredito em uma tese empresarial, Israel Kirzner, escola austríaca, economia, e eu tenho possibilidade de exerção das minhas teses e eu sou um gênio, ou seja, o mundo é meu, dinheiro eu faço. Dinheiro entra, dinheiro sai, eu pisco e sai. Afinal de contas, eu tenho capacidade intelectual, eu tenho a tese correta e eu tenho os meios. O que te falta? Provavelmente os três. Não, provavelmente a capacidade intelectual ou a capacidade moral. Ou Paulo Cogos é um mau caráter, ou Paulo Cogos é apenas um imbecil que fazia repetição de nomes. Mas como eu não acho que o Cogos era um completo imbecil, apenas fico com o caso do mau caráter. E outra coisa, que é pra denotar o que o Mioni tá falando. Pra aplicar no que o Mioni tava falando. Isso que o Paulo Cogos faz demonstra uma perspectiva do pensamento libertário. Depois que você rebola a primeira vez pros cria, nunca mais você para de rebolar pros crias. Sim. É sempre um pezinho na inocuidade. É sempre um pouquinho. É sempre devagarzinho. É sempre um estado mínimo. É sempre um pequeno controle social. É sempre uma lei. E quando vai ver se tem a constituição de um tamanho de um prédio. Sim. Quando se vê, existe um controle social exacerbado. Quando se vê, se está proibindo absolutamente tudo. Inclusive coisas que Paulo Cogos outrora era contra. Como proibir prostituição, como proibir tráfico de drogas, como diversas outras coisas que ele era contra de proibição. Ele foi a favor disso? Eu aposto uma boa grana que mais 2, 3 anos, Paulo Cogos será um pseudo, esses conservadorzinhos que são a favor de castração de todas as pessoas da sociedade. Que é isso que quando o libertário quer participar do Estado, é disso que você está participando. Você está participando... O Malboro acertou que ele ia virar político. Você está participando... Aceitei que ele ia virar político. Aceitei que ele ia virar protestante. Cidade vacantista. Aceitei. Por quê? A primeira reboladinha que você dá, acabou-se. O primeiro traço de inocuidade, acabou-se. Quando você diz, é só isso, é só um pouquinho, o próximo pouquinho é um pocão, mas é sempre pequeno, porque você desenha um quadro ideal do que é muito. Ele começou, por exemplo, como cidade privacionista. Sim. Eu lembro do dia que eu falei pro Malboro. Aí o Malboro me perguntou, mas cidade privacionista não é sede vacantista ainda, né? Aí foi eu que falei. Sede privacionista não é sede vacantista ainda, né? Aí o Malboro falou, já foi. Já foi. E muitos meses antes dele assumir essa posição, o Malboro adivinhou. Porque isso pra mim é um traço do pensamento libertário.
O pensamento libertário, ele diz uma coisa, diferente do que os marxistas querem dizer. Isso aqui é só uma análise teórica. Não tem um teor moral. O libertário, ele diz, é uma análise teórica, e por ser uma análise teórica, é uma análise moral. Lord Acton já dizia, o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. É uma teoria. E é também moral. Porque a partir do momento que eu tomo, que eu aceito tomarem dos outros e que eu participo desse esquema, quem sou eu? A partir do momento que eu tenho o mesmo predicado, e a gente entra em filosofia analítica, se eu participo desse predicado, eu participo do comprometimento ontológico desse predicado. Ou seja, imbecil, se eu me chamo de político, eu sou tal qual qualquer outro político. A inferição e a medida do pouquinho, pocão, ruinzão, ruinzinho, é puramente questão de tempo e uma perspectiva muitas vezes intersubjetiva. Analfabeto, intersubjetiva, não é subjetiva sozinha, é intersubjetiva. É uma percepção geral das ocorrências de fatos e a partir daí se tira uma abstração de relação entre os pares. Ou seja, se os políticos estiverem sendo mais estatistas e Paulo Cogos se mantiver ali na janela de Overton o mais extremo possível, ele ainda defenderá um tipo de estatismo. Porque você participa do sistema. A predicação, a esfera do sistema ali montado, ou seja, o Estado, ele predetermina que aqueles que não participem, não fazem parte do sistema, sejam cuspidos para fora. E se você se perpetua no sistema, você é integrado no sistema. Então você participa dessa predicação geral em maior e menor atribuição. Mas eu não quero esquecer o fato de que ele é apenas um candidato. Porque o nosso amigo, que ele também conhece, sempre fala isso lá naquele grupo. Eu acho muito importante enfatizar essa parte. A mesma coisa vale para o Cesar Mello e para tantos outros. Você nem sequer conseguiu corromper-se nessa lama. Você é um indivíduo, é o cuck que observa atentamente como está a lama antes de entrar. Você vê a lama, você fala, a lama está corrompida, todos eles estão sujos, e você diz, eu quero entrar. Você é o mais depravado, porque é aquele que vez após vez é negado e continua se jogando na sujeira. E só vai ser aceito quando for tirado tudo de você. Tudo. Não sobrar mais nada. Quando não houver nenhuma diferença, aí você será aceito entre os políticos. Entre aqueles que mandam. Você será parte de uma casta. E essa casta vai te cobrar comportamento semelhante. E muitas vezes, se você discordar, você vai ser morto. Como pode o mesmo homem que dizia que o Lula tinha mandado matar o Celso Daniel? Quantas vezes o Cogos não falou isso? Que o PT mandava matar. Paulo Cogos fala abertamente disso. Quantas vezes ele falava que o PT tratava... lembrando, né, o que aconteceu lá com o Abílio Diniz. O sequestro da Abílio Diniz. Lembrando de tudo aquilo, de alguma forma, que ele sempre repetia. Ele dizia, não, olha como o Estado é. Ele contava os casos com Kennedy. Ele contava tudo isso. Como é que esse homem pode simultaneamente ser o mesmo a dizer que entrará no Estado e fará o que quer que seja? Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu queria recorrer que tu comentou, que existe duas possibilidades de diferenças entre Hofbard e Cogos. Hofbard não leu Hofbard. Sim. E pode ser que o Cogos não tenha lido também. Mas vamos supor que ele leu. Para quem não sabe, e vocês com certeza não sabem, o Hofbard, ele defendeu, como o Mioni falou, uma cadre, uma noção de partido. Mas o Hofbard também defendeu diversas outras coisas. O Hofbard era um homem que estava desenvolvendo uma ideia, um pensamento, e estava vivendo esse pensamento, e em decorrência disso, no campo prático, ele estava descobrindo o que fazer e o que não se fazer. Sim. Hofbard, por exemplo, foi um homem que se envolveu com os progressistas americanos. Sim. E se arrependeu amarguradamente. Sim. Ao ponto que o Hofbard defendia, por exemplo, que numa cidade privada tinha que se bater nos mendigos. Sim. De tão revoltado que aquele homem ficou quando ele participou do campo progressista. Ele disse, tanto é que a frase é do Hofbard, como bem Hofbard disse, se tem um pensamento que vai atrair loucos, degenerados e lascados da cabeça, é esse aqui.
Porque eu participei daquilo, eu vi o que é, eu vi as consequências daquilo e começou a entrar um bando de fudido. E a partir daí, Hofbauer tem uma virada na cabeça dele. Sim. Ele diz, então o negócio é conservadorismo. E aí vem a noção paralibertária. Sim. Mas Hofbauer também se frustra novamente com a noção conservadora. A busca incessante de sangue, dominação, invadir outras nações, a polícia do mundo. Hofbauer então percebeu, esta merda é outra merda. Sim. Então vem a última fase do Hofbauer, que aí parou-se de falar de Hofbauer. Que é a fase cultural. A fase cultural do Hofbauer, a fase que o Hofbauer olha para tudo isso e tem uma reviravolta muito importante, aonde ele começa, que é o ponto de partida, criticar a Constituição americana. Sim. Que ele percebeu que absolutamente todo mundo estava sentado e rebolando para a Constituição americana. Hofbauer então se deparou com isso e disse, não tem pequeno Estado. Não tem isso. Isso aqui, a partir do momento que eu tenho um pequeno motriz de dominação, Sim. todo o resto vai se seguir. E veja, vou fazer uma afirmação aqui forte, que se nosso amigo ver, ele vai pensar nisso, que acabou de vir na minha cabeça. Talvez Hofbauer fosse o Kurt Gödel. Porque Kurt Gödel, quando foi olhar a Constituição americana, deduziu. Logicamente, eu sou o rei dos Estados Unidos. Hofbauer, ao se deparar com a Constituição americana, disse, a partir do primeiro âmbito de dominação, todo o resto se segue. Ou seja, político é dono de tudo. Aquele político ali, sentado na Constituição, aquele grupo de homens, manda e desmanda em absolutamente tudo. Sim. E essa fase do Hofbauer é a fase onde ele é o quê? Roubado. Os irmãos Penis, os irmãos Koch, a partir desse momento, tomam os direitos do Hofbauer. Sim. A partir desse momento, o Partido Libertário que o Hofbauer tinha fundado o exclui e o trai. A partir desse momento, o Hofbauer para de receber doações de grandes milionários, porque você pode defender qualquer pensamento. Você pode achar que você é puro como for. Se tem um político querendo botar dinheiro em você, se tem homens buscando dominação querendo botar dinheiro em você, e botando dinheiro em você, saiba, existe algo que você está contribuindo para esses homens. Você pode até descobrir o que é, lutar contra isso, evitar e entender que isso está acontecendo. Mas a partir desse momento, todos demonstraram para o Hofbauer. Todos nós somos estatistas. Todos nós queremos dominar. Porque o Hofbauer disse não à Constituição americana. Esse é o limite americano. Você pode criticar tudo dos Estados Unidos. Os democratas criticam tudo dos Estados Unidos. Os republicanos podem criticar tudo dos Estados Unidos. Mas nunca se pode dizer a Constituição americana está errada. Ela pode estar errada em uma coisa. Mas se ela está errada em tudo, você não é mais americano. E foi quando ele disse... Houve uma corruptela. E o Conceived in Liberty é um livro muito importante para isso, né? A Constituição americana, ela foi já uma corruptela de um movimento muito mais libertário do que o que ele tinha se estabelecido ali. Principalmente por causa das chamadas cartas de Catão. A Constituição foi o momento em que os ideais de superação que estavam no auge foram colocados em algo estatal. A mesma coisa aconteceu na Argentina. Das palestras de Ludwig von Mises até um minuto antes de Milei, havia esperança para aquele povo. E talvez seja por isso que Paulo Cogos quer tanto ser o novo Milei. E se veste como o novo Milei. E imita o novo Milei em todos os elementos. Porque ele tem vontade de ser aquilo que o Estado gostaria de preencher o espaço da liberdade real. É assustador. E o mais impressionante, isso é impressionante, de fato, a forma como o Paulo Cogos fez o que fez, estabeleceu o que estabeleceu, e todos os dias ele foi se tornando cada vez mais leniente com o próximo. Então repara, Marçal. Não faz sentido olhar para Marçal e dizer que Paulo Cogos apoiaria Marçal para valer. Veja, não como o Celso Russomano, que havia ali uma questão ainda, tipo, não, vota nele por ele ser o menos pior. Não, apoio mesmo. Ele ficou chateado de não ter podido apoiar Paulo Marçal.
Se você olha o Pablo Marçal defendia um Estado policialesco. Paulo Marçal defendia literalmente que tudo fosse como a China. Câmeras em todo que lugar. Como é que pode, cara, uma pessoa como Cogos apoiar um cara como Marçal? Isso não faz sentido, cara. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Ah, mas a resposta era apoiar o Nunes? Não. A resposta, no caso do Paulo Cogos, era afirmar ao mesmo tanto. Ah, esse aqui é o menos pior. Pra ele só se manter na mesma coisa. Mas como você vai se degradando? Ele fez um vídeo esperneando por causa do Pablo Marçal. Puto por causa do Pablo Marçal. Realmente revoltado porque o Marçal não foi eleito. Como é que pode isso, cara? Será que esse vídeo teria sido possível 2 anos atrás? 3 anos atrás? Eu entendo o que o Malboro quer dizer. A sensação que eu tenho ao olhar ele é de perda. O homem foi perdido. O homem teve a possibilidade de ser livre. Paulo Cogos teve a possibilidade de seguir uma carreira acadêmica. Na Universidade Libertária, vocês não sabem, mas na Universidade Libertária, Paulo Cogos recebeu 300 reais por lá fazer conosco. Paulo Cogos foi... Mais uma vez eu falei, qual você quer fazer um livro? Paulo Cogos abandonou tudo isso pela política. Não foi por falta de recursos. Não foi por falta de possibilidades. Porque na Universidade Libertária fazia isso possível para apoiar o movimento libertário. Paulo Cogos teve essas oportunidades vez após vez. Sabe o que ele fez com tudo isso? Sabe o que ele olhou e de fato colocou para si diante de tudo isso? Ele colocou para si que ele preferia exercer poder sobre os outros. A carreira intelectual dele começou e terminou com o mínimo. Vem que doideira? É até paradoxal. O mínimo. O grande Paulo Cogos, o novo Olavo Paulo Cogos, começou e terminou com nada. Paulo Cogos, você falava de mim. Vê que doideira. O Miorim é o líder. É o líder. Eu sou um soldado, o Miorim é o líder de esquadrão. Ele é o homem que vê as coisas, identifica os planos, as tomadas de ação. Falava de mim, assim. Esse mesmo homem disse: o que você tá falando aqui, Miorim, não faz o menor sentido. Você não sabe nada do que você tá falando. O mesmo homem. Por quê? Porque ele foi cedendo. Conforme ele ia enxergando o estatismo, a visão de mundo dele tinha que mudar. Então é por isso que ele falava sempre do avô dele. Ele sempre falava do avô dele. Dizia que... O avô dele dizia que era um bando de prostitutos. Entende? A política era um bando de prostitutos. E ele foi dilapidando aos poucos a visão do avô dele. Ele foi dilapidando aos poucos a minha visão. O que a gente colocava. Mas principalmente as próprias ideias. Paulo Cogos versus Paulo Cogos. Ou de Paulo Cogos versus novo Paulo Cogos. E para ser muito sincero, é muito triste ver alguém que o auge intelectual da pessoa já passou. Nem o foi auge. Expresso. Nem foi expresso, né? Não fez nada. Falar, papagaio fala. Fazer. Falar, papagaio fala, sim. Falar até papagaio fala. Falar, papagaio fala. Citar nome, papagaio. Eu posso assinar um papagaio. Vários papagaios falar nome de santo, falar nome de autor. Sim. E o papagaio não vai fazer a mínima, menor ideia do que esses autores querem dizer. A mínima. Sim. E quando eu olho, e eu agradeço uma coisa muito sincera ao Cogos. Muito sincera ao Cogos. Cogos me mostrou que não basta você ter a boa ideia. Mesmo você tendo a boa ideia, você ainda consegue ser um canalha. E de como as boas ideias não fazem nada pra parar o homem de ser pior do que ele jamais imaginei que ele poderia ser. A vontade tem sua primazia. Do intelecto. A primazia da vontade sobre o intelecto. O Cogos me mostrou que você pode defender a melhor ideia do mundo. A sua vontade quebra a sua ideia. E o seu intelecto pode fazer o que quiser com essa ideia.
Ele pode ir pra lá, ele pode vir pra cá, ele pode fazer o que quiser. Porque eu nunca senti, na minha vida, tanta vontade de querer brigar com alguém como senti com o Cogos. Porque foi um caratismo tão acentuado. Denunciar seus amigos. Ainda mais aquele que diz que usa um conceito do Aquino, de São Tomás de amizade. Quando você diz, eu tenho um conceito de São Tomás de amizade, e você entrega, denuncia, e ainda mais por um não crime, tanto pro Estado como pro ética libertária, tanto pro pessoal libertária. Você pede a um policial, como uma criança pede ao seu pai, bate, bate, bate. Olha, bate. E o Paulo Cogos, as pessoas tratam o Cogos como se tivesse 19 anos. Paulo Cogos já tem seus 40 anos. Sim, isso é verdade. Isso é realmente verdade. Paulo Cogos já tem seus 40 anos. Quando o Miorim falava assim, não, Malboro, o Cogos errou, mas é natural. Mas peraí. Eu digo isso de um rapaz. Eu digo isso do Adamska. Eu digo isso de uma pessoa que tem 19, 18 anos. Eu digo isso de quem tem 6, 9. Eu não digo isso de quem tem 40, porra. Sim. Um erro de um adolescente é uma má escolha. O erro de um homem é um mau caratismo. Porque quando você erra, mesmo não sendo mau caráter, as pessoas vão ler isso de você. E quando você erra vez a vez, entrando em contradição com o que você havia dito antes, você é um mau caráter. As pessoas têm medo de usar as palavras para as coisas e denotar o que as coisas são. Paulo Cogos é um imbecil. Paulo Cogos é um mau caráter. Paulo Cogos, assim como Paulo Cogos quer ser, Paulo Cogos é um político. Paulo Cogos é um político. Vote neste filho da puta, porque ele é um político. Ele é um mau caráter, é um homem buscando dominação, é um homem sujo, é um homem que quer sujar os outros. Porque não é somente o homem, que existe um mundo que você pode hipotetizar que eu nunca vi, que era um homem que ia se sacrificar na política. Era um homem que ia e fazia reuniões com libertários, como se fosse um Lula. Dizendo, olha, me apoia, que depois eu jogo dinheiro em tu. Uhum. Essa é foda. Ei, vem cá, deixa eu ir aí, vamos conversar. Ao ponto que alguns aí detratores do Cogos antigos tiveram essa reunião com ele em São Paulo. E postaram no Twitter, no YouTube, nossa, eu entendo o Cogos. E quando o Cogos não foi eleito, voltaram a bater no Cogos. Porque não teve o cashback. Sim. É um homem que não é só um homem que se corrompe. É um homem que se corrompe a todos que estão ao seu redor. É um homem não só que se corrompe outros, mas buscam corromper, buscam mentir e buscam corromper os outros sobre outros. Quantas vezes Paulo Cogos não chegou em terceiros pra falar mal de Miorim? Não, Miorim não presta não. Então eu digo e repito, Paulo Cogos, concordo, você é um político. Você é um bosta. Não vou deixar de dar nome aos bois. Não vou deixar de falar o que as pessoas realmente são. Porque se ninguém disser pra ela o que elas são, jamais, internamente sozinhas, elas vão acreditar. E vão dizer, eu sou isso. E o Cogos está dizendo, eu sou mau caráter. Eu sou um prostituto. Eu sou tal qual uma quenga. Eu sou louco. E todos vocês dizem, não, o Paulo Cogos não é louco não, cara. O Paulo Cogos não é um prostituto, não. O Paulo Cogos não é uma quenga, não. Enunciou tudo o que seria. O Paulo Cogos está uma proposta de ser político. Porque se um político chegar pra ele e falar assim, ó, 15 minutos com a boca no meu cacete. Arruma. Tu vira senador. Você verá Paulo Cogos limpando a boca depois de 15 minutos. Chuto que ele passaria até 30 minutos. Porque é isso que significa ser prostituto. Quando Paulo Cogos dizia que políticos eram prostitutas, era sobre isso que ele estava falando. Quando você fala que alguém é tal como uma prostituta, você está dizendo que ele está uma
oferta. Porque o seu sexo com uma mulher, por vídeo de pagamento, é só uma proposta. Sim. Se você tem dúvida em 1 milhão para fazer algo, por 800, você vendo 800 mil, você faria. Sim. É só o preço. É só o preço. Então, Paulo Cogos está uma oferta. Uma oferta. Porque até agora, tudo que foi oferecido a ele foi a possibilidade de ser político e ele aceitou de bom grado. Agora, a certeza de ser político, o que esse homem faria, já que ele acredita que políticos são prostitutas? Sim. Já que ele acredita que políticos são vampiros, sugam também, veja que coincidência. Já que ele acredita que políticos são tais quais ditadores. Sim. Paulo Cogos é um ditador. Sim. Ele só precisa de uma oferta. É por isso que ele fazia tanto aqueles movimentos de imaginação, tipo, e se eu fosse o ditador do Brasil, hein? Sim. E se eu fosse ditador, imperador do Brasil, hein? Porque era o desejo do homem. O homem estava todo o tempo dizendo o que queria. E ninguém estava acreditando. Sim. O homem estava dizendo, eu sou isso. E ninguém acreditava no homem. Sim. Inclusive Daniel Miorim, que eu dizia, Miorim, o Cogos é isso. Não, veja bem, querido. Eu me enganei em relação ao caráter do Cogos. O Cogos é um bosta. Mas eu queria aproveitar e terminar aqui refutando ele em relação à questão... digamos que o Paulo Cogos se ajeitasse em relação à questão dos libertários, que ele se justificasse, que ele se colocasse como alguém que tem um plano e todas essas coisas. Eu ainda consideraria que ele está errado. Eu não chamaria isso de um estatismo libertário, porque eu não acho que Hofbauer e tantos outros que estão ali, o próprio Ron Paul, se portam como estatistas libertários. Hofbauer não leu Hofbauer. Mas eu... Quê? Hofbauer não leu a história de Hofbauer. Sim, mas o Ron Paul leu. E há ali uma certa... Mas falou Hofbauer, não falei do Ron Paul. Mas há uma certa noção aí de que é possível tratar isso como um libertário. Mas o meu grande lance é que ainda assim eu discordo. E eu vou expor aqui, tem um livro já escrito, tá lá na nossa loja, editora.atariguagem.com, quem quiser dar uma olhada lá, é um e-book que fala um pouquinho da política. Qual que é o título do livro mesmo? Por que não votar? Por que não votar, isso, exatamente. E lá eu exponho algumas razões pelas quais eu considero que alguém não deveria votar de qualquer forma. Eu vou expor aqui 3 razões pelas quais, mesmo que ele seja um libertário convicto e consistente, ainda assim não valeria votar nele. A primeira é que o Estado depende do apoio, da legitimidade. O Estado é aquilo que se chama de ficção jurídica, uma ficção social. Ele é construído para explicar por que algumas pessoas estão no poder e outras não. A intenção da eleição é que, no mundo civilizado, no mundo moderno, cada pessoa equivale a uma arma. E, considerando a chamada perícia média dos atiradores, é razoável presumir que aquele que tiver mais armas do seu lado, mais pessoas do seu lado, será mais capaz de vencer a guerra do que o outro lado. Né? Ceteris paribus parece ser razoável. O que a democracia tenta fazer? 50% mais 1. Para já definir desde antes quem vai vencer essa guerra hipotética. Isso pessoal, a democracia. O que acontece? Quando você estabelece 50% mais 1, você está estabelecendo dentro da ficção que dá origem à democracia que você estaria disposto a lutar do lado daquela figura. Então você está estabelecendo uma relação direta de apoio entre as duas coisas. Um libertário que quer ver o Estado acabado, quer que o Estado não esteja mais ali, efetivamente, como é o caso do próprio Cogos. Os agoristas até têm uma posição mais leve, mas o Cogos quer ver o Estado acabar. Essa figura olharia para isso e diria, opa, calma aí, como que eu posso, através do fortalecimento, da participação do fortalecimento da Constituição do Estado, eu posso acabar com ele? É contraditório, é algo que não vai acontecer. O segundo motivo pelo qual alguém não deveria se tornar político e libertário é porque há na consecução do que é o Estado a noção de quais são as pautas que essa pessoa precisa ver legitimadas de alguma forma, ver na urna para considerar o Estado legítimo. Se a pessoa começa a encontrar uma crise de identidade em relação às pautas que ela tem, em relação ao que ela gostaria de alcançar, rapidamente ela começa a ter descrédito em relação ao Estado. O que os políticos libertários fazem? Eles assumem o vácuo. Aquele elemento ali que estava no vácuo,
pautas e políticas que eram, de alguma forma, representativas do que ela queria para o Estado, passam a ser preenchidos pelo político libertário. E eles voltam a acreditar no Estado, voltam a acreditar no aparato político e voltam a manifestar e fazer o Estado crescer. O terceiro motivo pelo qual um político não deveria ser libertário é porque a política, por si só, é um meio ilegítimo. Quando a gente vai trabalhar com o que é o Estado, por que precisa para o Estado acabar hoje? Que determinados meios sejam descartados da ação das pessoas. O que você está dizendo é que o Estado é um meio necessário, um meio que você precisa usar para uma causa positiva. Então, nesse sentido, você está defendendo a permanência do Estado, enquanto esse instrumento para derrubar o Estado. Você não está defendendo os outros meios acessórios que poderiam ser utilizados por essa mesma medida. O Estado deve continuar existindo, ou devemos fazer coisas para perpetuar o Estado para que o Estado exista. E isso, gente, quem conhece um pouquinho de lógica sabe que isso é contradição. Afirmar que se quer derrubar aquilo que é causa necessária do que você quer derrubar é uma contradição clara aqui. Não só é uma contradição, é uma rara contradição em que há uma contradição e porque o termo é composto, também é oposto. Então são duas coisas opostas e contraditórias. Ora opostas, ora contraditórias. Então eu não vejo motivos para acreditar que um libertário deveria poder ser político. Mesmo que a gente assuma a noção de que o Paulo Cogos se adequasse a todas essas estruturas. Porque eu defendo, diferente do que o Paulo Cogos anda fazendo para corromper o termo agorista, eu defendo o agorismo tal qual postulado por Samuel Eduardo Conquim III, que eu tive o orgulho de fundar uma editora chamada Editora Conquim, em homenagem a Samuel Eduardo Conquim III. E me dói o coração ver a utilização do termo agorismo de formas tão fúteis. Conquim não só apresentou esses argumentos, como vários outros importantes argumentos ao longo da história que demonstraram porque o partido era o principal inimigo do movimento libertário. Porque o partido era, de fato, aquilo que fazia com que indivíduos que podiam ser hoje livres assim não fossem. Então, se esse é o caso, pessoal, nós precisamos entender que tudo o que o Paulo Cogos está fazendo é extremamente diferente daquilo que ele sempre defendeu. Ele sabia dessas coisas, ele era agorista. E agora ele regrediu por um ponto em que ele não é nem sequer um libertário confuso, um libertário inconsistente. Ele é, ao meu ver, um estatista que usa o rótulo de libertário. Bem, pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por assistirem. Nós não sabemos ainda se nós vamos fazer 4 episódios do Cogos ou se nós vamos fazer episódios do Rafael Lima, do Ancap Sul e de outros na sequência. De qualquer jeito, acompanhe o canal que você vai ficar sabendo, eventualmente, qual será a sequência. E pra ficar sabendo mais rápido, basta assinar a plataforma. Exatamente, que a gente vai decidir isso agora. Então, hoje pro pessoal já vai estar lá. O segundo episódio do Cogos. Um episódio do Rafael Lima. A gente vai ver efetivamente o que vai fazer e o que vai ficar melhor, tá bom? Pessoal, lembra de curtir, comentar e compartilhar. É sempre muito importante e ajuda bastante o canal. Digam aí embaixo o que vocês acharam do episódio e o que vocês acharam dos outros episódios pra gente ter um feedback, valeu? Forte abraço e muito obrigado pelos 1000 inscritos. Ter 1000 já? Temos 1000 inscritos. Valeu!